E voltamos com a Flávia Grossi, que está em frente ao Hospital Pedro Ernesto. O Sindicato dos Médicos estuda medidas judiciais contra o Estado, nesse caso do Pedro Ernesto, né? Que medidas são essas, hein, Flávia? Oi, Carla. Eu vou repassar a sua pergunta para o diretor, para o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Jorge Darzi, que já me adiantou que ele já entrou com algumas medidas judiciais, não é, doutor? Quais foram as medidas que o senhor já tomou em relação à crise da saúde no Hospital Pedro Ernesto? Bom, não só a crise do Hospital Pedro Ernesto, mas a crise da saúde de uma forma geral. Desde os primeiros momentos da crise, nós procuramos o Ministério Público, a Defensoria Pública, e formamos o que nós chamamos de um gabinete de crise. Esse gabinete já tomou algumas iniciativas. Nós já conseguimos uma decisão favorável na Justiça do Estadual para que o governo repasse aos cofres da saúde o que ele não fez na composição do orçamento. Isso significa os 12% que a Constituição estabelece, 660 milhões o governo vai ter que devolver aos cofres da saúde. Nós entramos com processo judicial contra o governador por crime de responsabilidade pelo que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. E aqui no caso do Pedro Ernesto, nós estamos já tomando uma iniciativa também no âmbito da Justiça Estadual para garantir os recursos que são necessários para que esse hospital não sofra com a falta de recursos e tenha repercussão negativa junto ao atendimento da população. Agora, o que representa essa crise neste hospital universitário? É isso que os nossos telespectadores precisam entender o que é o papel de um hospital universitário. O hospital universitário ele tem 3 grandes funções. A primeira, formar pessoal na área da saúde. Todos os profissionais de saúde são formados aqui no hospital universitário. Segunda, pesquisa. Realizar pesquisas, isso é muito importante na área da saúde. E terceiro, realizar todos os procedimentos que as outras unidades não fazem, principalmente a alta complexidade. Quando um hospital como esse entra em crise, toda a população sofre porque procedimentos que só aqui são realizados, eles deixam de ser realizados. Então isso causa realmente uma grande repercussão negativa no interesse público. Ok, muito obrigada, doutor. Voltamos com você, Carla. Flávia, situação muito complicada. E a situação também do Rio Imagem é grave, né, Flávia? Que é o maior centro público de exames do estado, ele fez uma paralisação ontem. Vou pedir para o Dr. Jorge Darzi conversar com a gente também sobre a importância desse centro de diagnóstico público. O que representa essa crise também no Rio Imagem, doutor? O Rio Imagem é o único centro especializado em diagnóstico por imagem. Não é qualquer coisa, é a única referência que tem o estado do Rio de Janeiro. Certos exames só são realizados lá. A paralisação ontem se deu em função do atraso do pagamento dos profissionais da chamada atividade meio. Limpeza, vigilância, alimentação, enfim, esses profissionais estão sem salário. Então aquela unidade deixou de funcionar ontem por conta dessa situação. O Rio Imagem não pode paralisar. A paralisação do Rio Imagem repercute no tratamento dos pacientes que dependem daqueles exames. Então, algumas pessoas podem agravar a sua condição de saúde se o centro de imagem não funcionar. Então, o que nós estamos fazendo é evitar que o Rio Imagem paralise as suas atividades para não permitir que a população fique numa situação em que o tratamento fique comprometido. Muito obrigada, doutor. E a Prefeitura informou por meio de nota que já fez o repasse para a OS responsável pela administração do Rio Imagem. E que se o Rio Imagem não retornar às atividades, em 24 horas vai suspender o contrato. Carla. Flávia, vamos agora falar de Campos, onde a prefeita Rosinha Garotinho decretou emergência econômica. O que é que prevê esse decreto, hein, Flávia? Carla, Campos foi a terceira cidade que mais perdeu receitas em 2015. E essa perda ela está relacionada ao preço do barril do petróleo, que vem caindo a cada mês. Este ano, a proposta de orçamento da União previu o corte de 26 bilhões de reais no orçamento do município. Então, uma das medidas desse decreto é o imediato atraso no repasse de 30% das despesas previstas no orçamento de 2016. Voltamos com você. Obrigada, Flávia.